Gente, hoje vamos abordar a função logarítmica, né? Então vamos usar a definição. O que é função logarítmica? É a função assim definida. f de x ou y é igual a logaritmo de x numa base b qualquer, né? Então é assim definida a função logarítmica. Então, para trabalharmos a função logarítmica, nós temos que saber logaritmo, calcular logaritmo. Então, logaritmo. Como se define, então, logaritmo? Porque é a partir daí que vamos trabalhar a função logarítmica. Bom, a definição de logaritmo é o seguinte. A definição de logaritmo. Logaritmo de A numa base B qualquer é igual a C se e somente se o A for igual a B elevado a C. Bom, dito isso, você certamente não entendeu foi nada, né? Essa definição, logaritmo de A na base B é igual a C se e somente se A é igual a B elevado a C. Vocês não entenderam isso, supondo que vocês não tenham entendido. Muito bem. E alguém me pergunta qual é o logaritmo de 128 na base 16. Não foi isso que você perguntou? Muito bem. A pergunta foi, a pergunta me foi feita, qual é o logaritmo de 128 na base 16? Essa pergunta que me foi feita. Eu não sei, de fato não sei qual é o logaritmo de 128 na base 16. Mas eu conheço a definição de logaritmo. Então, aplicando a definição, logaritmo de 128 na base 16 é igual a alguma coisa que eu não sei, uma variável qualquer igual a x. Então, aplicando a definição, 16 elevado a x é igual a 128. Então, eu tenho aqui uma equação exponencial, em que eu tenho aqui 16 e 128. Fatorando 16, 128, ou decompondo em fatores primos, eu tenho 128 é par, é divisível por 2 e dá 64. 64 dividido por 2 dá 32, que dividido por 2 dá 16, dividido por 2, 8, dividido por 2 dá 4, e aí eu vou dividindo por 2 dá 2, e dividido por 2 dá 1. Então, 128 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 128 é a sétima potência de 2. E 16, observe, é a quarta potência de 2. Então, 16 poderá ser escrito como 2 elevado a 4, naturalmente 4x, que o x já se encontrava lá. E o 128, por sua vez, é 2 elevado a 7. É a sétima potência de 2. Princípio da exponencial, bases iguais, expoentes iguais, 4x é igual a 7. E o 4 está multiplicando o primeiro membro da equação, vou levá-lo para o segundo membro dividindo, x é igual a 7 quartos. Temos aqui então que o logaritmo de 128 na base 16 é igual a 7 quartos. Entenderam agora a definição? Beleza! Então façamos outros exemplos, né? Sigamos outros exemplos. Seja então calcular. Então seja calcular. Então seja calcular. Calcular o quê? Seja calcular. Letra A, o logaritmo de 125 na base 25. Vocês não sabem qual é o logaritmo de 125 na base 25, então vamos representar por x, e aí eu tenho que 25 elevado a x, é a definição, é igual a 125. Então eu tenho que 25 é o quadrado de 5 e 125 é o cubo de 5. Então eu tenho 5 elevado a 2x é igual a 5 elevado a 3. Bases iguais, expoentes iguais. Então 2x é igual a 3, x é igual a
3 dividido por 2. Então, o logaritmo de 125 na base de 25 é igual a 3 meios. Entenderam agora a definição? Ótimo! Teremos um próximo encontro onde nós aplicaremos outras situações da definição. Muito obrigado.